E quais são os cuidados, assim, que o cara, quando vai procurar uma proteção veicular, tem que ter, cara? Para ter certeza que aquela proteção ali é confiável. Então, eu acho que só para o Bileco acho que quer dizer como escolher a melhor empresa, Exatamente. né? Isso, né, Bileco? Na hora de eu querer escolher uma proteção veicular para proteger o meu veículo e minha família, né? Claro. Que eu acho que proteção veicular não é só o carro, é a família. Porque se eu estou numa situação complicada, às vezes até quebrar uma chave na porta ali, eu acredito que que as proteções veiculares, a maioria delas deve dar uma assistência além de só furto e roubo, né? Isso. Guerra, só vou complementar um pouquinho o que o Bileco apontou ali das principais diferenças. Então, uma das coisas importantes é essa questão aí a gente chama de perfil de motorista. Então, por exemplo, o meu filho fez 18 anos agora e tudo mais. Vai ser o mesmo valor de alguém que já está com 30 anos de experiência de volante. Entendi. Outro diferencial assim eles não fazem, principalmente a proteção veicular, não faz análise de SPC, por exemplo. O cara pode ter algum problema, alguma coisa, mas pode contratar uma proteção veicular. Essa questão importante que se tem qualquer condutor, ele está coberto o veículo. Ele está protegido esse veículo. Qual que é a principal questão? Tem que ter uma habilitação para isso. O que eles analisam principalmente aí numa ocasião assim de uma ocorrência é se ele tem uma habilitação. Então, não importa se ele tem uma habilitação de um mês ou ele tem uma habilitação de 40 anos, desde que seja habilitado. Esteja em condições para dirigir. Não pode estar, lógico, com a carteira suspensa, não pode... Cozido, não pode ter isso daí. Mas não existe variação de preço na contratação da proteção veicular por causa disso. Tá? Então, principais diferenças. Não vê perfil de motorista, não vê a questão de SPC, se ele tem ou não restrições, Sim. A gente chama isso de restrições, e ele pode contratar a sua proteção veicular. Isso é muito bacana que, deixa a proteção na mão de todo mundo, né? Qualquer um pode ter uma proteção. Ela é mais em conta. E quem tem uns BOzinhos aí consegue fazer, né? Consegue fazer. Por isso que eu falo da democratização. Então, está trazendo para nós aí, para o nosso povo, essa proteção. Às vezes ele não consegue contratar um seguro que é caro, mas pelo menos ele sai protegido e o bem dele, o ganha-pão, muitas vezes ali está protegido. Quais são as principais coberturas oferecidas por um plano de proteção veicular? O que as empresas de proteção veicular hoje oferecem para os veículos de todos os motoristas? Isso. Então, depois eu vou complementar a pergunta lá sobre quais são os principais itens que a gente tem que avaliar. Tá, ok. Então, as principais questões, assim, as boas associações de proteção, e principalmente as cooperativas, que hoje a cooperativa, depois eu vou falar um pouco mais, tem sobre uma nova lei que está surgindo ali sobre as cooperativas de proteção veicular. Eles são principalmente o casco, que eles chamam de casco, que é a proteção total sobre colisão, perda, que eles chamam de perda total ou perda parcial. E daí tem vários produtos ali. Muitas vezes, assim, o que a gente instrui, principalmente aí as associações para fazerem, que a grande maioria das boas associações, você tinha falado de produtos. Nem todas oferecem quando você falou que você precisou um dia do chaveiro lá, um dia você precisou da assistência na sua casa, nem todos oferecem isso, só as boas. Só as que têm verdadeiros produtos. Já serve de critério para eu escolher. Já serve de critério. Não é todos que oferecem aí com qualidade essa questão de serviço. César, a Conecta oferece, só para você saber, tá? Conecta, nosso parceiro, aquilo que nós falamos, que a gente só oferece aquilo que a gente usa. E a Conecta já nos salvou muitas vezes. Eu já usei. Você já usou isso daí? Já. Você vê que muitas vezes você falou assim, qual que é o critério para a escolha? Eu, na minha opinião, e sempre eu falo nos treinamentos, na questões comerciais, tudo que eu falo primeiro critério é indicação. Não existe critério melhor do que indicação.
Não é o preço, pelo amor de Deus. A questão de preço não pode... É lógico, ele é um fator importante? É um fator importante, claro. É um fator importante de decisão. Mas você não pode fazer todas as decisões só focado em preço. Por quê? Porque um dia, quando você precisar, como é que você vai fazer? Ah, não, mas lá tem outro lá que paga R$90 por mês. Uma empresa decente que vai fazer uma proteção veicular, vai fazer uma proteção por causa de R$90? Não vai. Não é bem assim. Não recebe, existe preço das coisas, né? Existe. Então, não é todos que têm esse tipo de produto, que nem você usou lá o chaveiro. O Bileco já me disse agora aqui que usou assistência residencial, mas o principal que tem que ter todos, a proteção contra terceiros, a proteção de terceiros. Por quê? Muitas vezes a gente pode até não ter uma proteção para o nosso carro e tudo mais, mas você tem que estar precavido com relação a se um dia eu sofrer um acidente e colidir com alguém. Ou em alguma coisa. Ou alguma coisa... portão. Que a proteção com o terceiro cobre se eu bater no muro, tive um problema mecânico no local, bati no muro. A proteção com o terceiro cobre esse tipo de dano também? Vou te falar o seguinte: as boas cobrem. Existem proteções, a gente estuda muito sobre proteção veicular, a gente estuda muito sobre os tipos de proteção veicular das empresas. Tem empresa que não cobre, eles chamam de objetos inanimados, assim, um poste. Não cobre um poste, não cobre muro. Tem as empresas boas cobrem. Cobrem, por exemplo, você bateu foi entrar, bateu no muro. Foi desviar de um cachorro, se perdeu, bateu no muro. Isso aí é coberto. As boas empresas cobrem isso daí. Ô, Bileco, eu quero dar uma pausa aqui para falar dos nossos ouvintes. Ah, sim. A Maria Laura foi a primeira que entrou, dando boa noite para nós. Diz que é cliente da Conecta. Isso aí, Maria Laura, obrigado. Dá um abraço aqui para o Nicolas Dias, que também está nos assistindo, dizendo que a melhor proteção veicular é a Conecta. Obrigado. E o Vinícius Andrade também mandou uma pergunta aqui. Mas antes de eu fazer a pergunta, quero mandar um abraço ao Luiz, que também está presente, que é o Luiz Felipe, ao Marco Weber, a Maria Laura, já falei, a Diana Avelar e a Bianca, que também está nos ouvindo aqui. E o Vinícius Andrade fez a seguinte pergunta, pediu para você falar um pouco sobre o FAC, que é o Fundo do Associado Cooperado. O que seria isso? O FAC, isso aí acontece principalmente nas cooperativas. Por isso que é bem importante todo mundo saber a diferença, o que é uma associação e o que é uma cooperativa. Você podia contar para nós já qual que é a diferença. Isso. Até que eu acho que o FAC é uma outra coisa, né? Isso. Mas eu não sei qual a diferença entre associação e proteção veicular. Para mim era a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O FAC é a principal diferença entre associação e cooperativa. A associação não pode ter um fundo de reserva legalizado lá, que todo final eles têm que... Então, tudo que se arrecada tem que ter uma distribuição, tem que ter um propósito. Agora, as cooperativas, elas têm que ter o FAC. Elas são obrigadas a ter o FAC. É o Fundo de Amparo ao Cooperado. Então, quando você paga uma mensalidade, eu paguei uma mensalidade lá de R$100 da proteção do meu veículo. Uma parte daqueles R$100 vai para um pote chamado FAC. Então, todas as contribuições dos cooperados vão para esse fundo. E, pelas regras das cooperativas, eles pegam assim, eles têm as regras de como eles podem acessar aquele fundo. Então, uma parte desses valores... Quando acontece o evento, quando ele tem uma colisão, ou quando ele bateu lá numa BMW, ou ele bateu lá no seu muro, e ele pode acessar esse fundo. Isso que é principal, que determina, quando você vai fazer uma avaliação lá, a gente chama de saúde financeira. Esse fundo, ele tem um valor lá reservado, substancial, para cobrir quando precisar disso? Uhum. É o ponto que você perguntou, ponto principal para ser avaliado. Quem é, da onde que é, por isso que eu falo que é a indicação. Indicação que vale isso mais. Isso né? que vale mais. Se o cara está usando, já precisou. Eu vou ter que fazer um parênteses aqui, eu estava acompanhando aqui.
Você viu que o Luiz Felipe aqui está lá em Vancouver, falando que está acompanhando lá no Canadá, acompanhando a sua live. Cara. Escreve aí se tá frio ou tá calor aí, cara.